Olá, bem, caríssimos, dando continuidade ao tema da relação entre tributação, direitos fundamentais e Constituição, essa segunda parte, nessa segunda parte, vamos examinar como a tributação no Brasil foi implementada pós-Constituição de 88, se ela esteve voltada à concretização de direitos fundamentais ou se ela não esteve a serviço da concretização dos grandes objetivos da Constituição de 88. Esse é o desafio que nós vamos enfrentar a partir de agora. Bem, o que se poderia imaginar? Se nós temos uma Constituição que visa reduzir desigualdades sociais regionais, garantir a todos, no mínimo, o que John Rawls falava lá no seu Teoria da Justiça, a igualdade de oportunidades, a pergunta que fica é como deveria ser o modelo de tributação desse país voltado à garantia da igualdade de oportunidades. E não há uma outra resposta, ao meu ver, de uma forma muito singela, né? No sentido de dizer o seguinte: a tributação num país que deva garantir igualdade de oportunidades é aquela que faz com que cada qual pague conforme sua capacidade econômica. Ou seja, aqueles com menor poder aquisitivo que estejam dispensados do pagamento de tributos e aqueles com maior poder aquisitivo venham bancar essa conta. E a pergunta que vocês poderiam fazer é: tá, mas isso aconteceu no Brasil? Como se deu isso pós-88? E, infelizmente, o que eu tenho a dizer para vocês não é algo que seja muito... que deixe vocês muito confortáveis, né? E essa missão do professor, me parece, né? A missão do professor é gerar esse desconforto, né? Aliás, o objetivo, se der certo, né? O objetivo de uma aula é fazer com que cada qual fique perplexo, ou essa perplexidade, esse desconforto possa gerar uma capacidade de pensar, de analisar, que nós possamos fugir do senso comum e possamos nos proteger também das inúmeras falácias que funcionam por aí, para não dizer fake news, né? Já que é um termo muito da moda. Bom, eu não tenho dúvida de afirmar, ponto número 1, a tributação no Brasil é feita por quem tem poder e a conta é paga por quem não tem. A tributação no Brasil atinge prioritariamente pessoas pobres. Repito, a tributação no Brasil atinge prioritariamente pessoas de baixa capacidade econômica, portanto, pessoas pobres. Como assim, professor? De que forma isso acontece? Explico a vocês, e eu vivo nesse meio há muito tempo, né? No sentido de que, além de professor, a minha atuação na advocacia tributária me impõe a necessidade de conhecer profundamente os tributos existentes no país, a aplicabilidade da forma mais singela possível, por exemplo, naqueles detalhes mais básicos, né? Como emitir uma nota fiscal, por exemplo. O que deve conter uma nota fiscal de venda de mercadorias, eu preciso saber, senão eu não seria advogado na área tributária. Eu atuo com mais tempo do que como professor na advocacia tributária. Então, eu vivo essa realidade. Eu quero dizer para vocês que eu conheço essa realidade porque é por dever de ofício, certo? É para além da vida acadêmica que me propicia esse acesso ao conhecimento muito sofisticado, né? Porque a vida acadêmica, estar numa universidade, nós temos esse grande ganho, né? Mas eu tenho essa vivência, né? Essa é o que nós poderíamos denominar de prática, né? E claramente eu posso afirmar isso para vocês, e, enfim, já publiquei inúmeros textos sobre isso, vocês encontram facilmente na internet. Eu tenho meus livros também tratam desse tema. A tributação no Brasil, ela é um misto de complexidade e injustiça. Aliás, primeira complexidade. Não há uma empresa nesse país que possa dizer, estou falando de empresa média, a grande porte, que possa dizer que saiba que está pagando corretamente seus tributos. Não sabe. Ela não tem como saber disso, né? Por que ela não sabe? Justamente porque, né, os tributos são muito complexos de serem apurados.
Aliás, não é só uma percepção minha, né? Essa complexidade ela está em número. O Brasil ocupa a posição número 1 no mundo no que se denomina de custos de conformidade tributária. Estou falando só dos custos necessários para a apuração dos tributos. Pense numa indústria, né? Eu vou falar para vocês aqui uma sopa de letrinhas que é muito provável que, se vocês não atuarem na área tributária, não forem contadores, advogados especificamente voltados à área tributária, alguns vocês não ouviram falar, ou só ouviram falar, não tem ideia do que significa. Vamos lá, uma indústria. Que tipo de tributos é uma indústria? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS, estou falando talvez da contribuição a CPRB, né? Estou falando de ICMS, do IPI, né? Estou falando de uma gama de tributos. E vejam, só sobre a atividade, né? Enfim, sobre a atividade produtiva, quando uma empresa vende uma mercadoria, tem incidência ICMS, IPI, PIS, COFINS, né? Então, é um emaranhado de tributos altamente complexo. A reforma tributária, que nós vamos ter um tempo aqui de tratar, porque ela foi aprovada ao final de 2023, e esse semestre vai ser muito interessante, porque nós vamos tratar também dela, né, em primeira mão. A reforma tributária tenta resolver essa complexidade. Não de uma forma efetiva, mas pelo menos daqui a 10 anos, né, porque há um prazo de transição de 10 anos, talvez nós tenhamos um sistema tributário menos complexo. Mas hoje é muito difícil saber se o valor que está se pagando é correto ou não. Eu digo que não porque, vamos lá, temos uma legislação, por exemplo, de PIS e COFINS, faz 20 anos que se discute o quanto uma empresa tem que pagar de tributos. Então é extremamente complexa, disfuncional economicamente, mas mais do que isso, ela é extremamente injusta. O peso dela está nas costas de quem não tem capacidade econômica. Por quê? O Brasil fez uma opção histórica de tributar o consumo. Ou seja, quando se compra uma mercadoria, tem uma gama de tributos que compõem o seu preço final. Estou falando de ICMS, IPI, PIS, COFINS, CPRB, a própria contribuição do Simples. Nós estamos falando de 6, 7 tributos que incidem sobre o consumo. Vejam, aqui na zona do euro, os países adotam, quase na totalidade, o único tributo sobre o consumo, que é o IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Enquanto eles têm pensa na Espanha, a Espanha tem um IVA, Portugal também. Nós temos 7, 8, eu nem sei dizer quantos. Vejam, eu sou professor de direito tributário, sou advogado tributarista e não sei dizer quantos tributos sobre o consumo nós temos. O que é muito, de fato, isso é muito grave, né? Então, mas qual o problema de nós termos uma tributação que incida sobre o consumo? A tributação que incide sobre o consumo tem, por natureza, a regressividade. Explico facilmente para vocês. Imagine uma pessoa que tenha uma renda de até um salário mínimo. Vocês estão imaginando, sim, mas quem tem renda de até um salário mínimo? Eu vou dar um número para vocês, né? Dos adultos existentes no Brasil, hoje são 160 milhões de adultos, cerca de quase 30 milhões não tem renda alguma. Atenção, não tem renda alguma. Está no último livro, Pobres e Ricos, publicado recentemente, né, pela editora Companhia das Letras, né, de um pesquisador brasileiro do IPE, professor da Faculdade de Colômbia. Então, nós temos uma gama imensa que não tem renda. Estamos falando de mais 22 milhões de brasileiros, né, que tem uma renda de até o salário mínimo. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: há muitas pessoas com renda muito baixa nesse país. O que faz uma pessoa que ganha um salário mínimo com esse salário recebido? Depois nós vamos ver que nem é o salário mínimo, porque desse valor tem que deduzir tributos. Ela praticamente, seguramente, ela só compra produtos básicos para a sua sobrevivência. De uma forma lógica, o que se poderia imaginar? Tá, mas então, se a pessoa já é pobre o suficiente para só ganhar um salário mínimo, não tem sentido cobrar tributos sobre aquelas mercadorias que são consumidas basicamente por essas pessoas. Por exemplo, que nós poderíamos denominar de cesta básica. Ao contrário disso, meus caros, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: na atualidade,
até porque a reforma tributária ainda não foi implementada e muito do que está lá é uma promessa. A promessa é não tributar a cesta básica, é devolver os tributos para as pessoas com menor capacidade econômica. Mas, na atualidade, eu posso dizer que 40% da renda de uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos é consumida pagando tributos indiretos sobre o consumo. Como assim? Quando se compra uma mercadoria, pense num quilo de arroz. A pessoa não paga o quilo de arroz, ela paga o quilo de arroz mais os tributos incidentes sobre isso. Paga o ICMS, paga PIS, paga COFINS. Né? O IPI tem uma alíquota zero para uma série de produtos alimentícios. Mas há um custo muito pesado, e depois eu vou passar a disponibilizar para vocês algumas lâminas também, alguns dados, vocês poderão ter acesso a isso. Então, o Estado, veja, além de não conseguir garantir uma vida minimamente digna para o cidadão, porque viver com um salário mínimo é muito abaixo daquilo que a Constituição diz que o salário mínimo deveria prover, artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que é alimentação, habitação, transporte, lazer, imagine só. Né? Além do cidadão não ter isso, o Estado vai lá e retira indiretamente. E ele não consegue nem sonegar. Claro, porque esses tributos estão embutidos no preço das mercadorias que vocês consomem todos os dias também. E estão pagando muito mais porque dentro dele estão os tributos. Então, o Estado brasileiro, também não tenho dúvidas em afirmar, com a tributação faz uma redistribuição de rendas avessas. A função básica da tributação é diminuir a desigualdade social, diminuir a desigualdade, que é fruto normal do capitalismo, que é modelo econômico no qual estamos inseridos. O Estado Democrático de Direito funciona dentro do modelo de produção capitalista. Não existe Estado Democrático de Direito num socialismo, por exemplo. Né? Isso é uma outra falácia. Né? Se vocês falarem do Estado Democrático de Direito para algumas pessoas, elas vão dizer que é um Estado socialista. Não, o Estado Democrático de Direito só funciona no capitalismo. E o capitalismo produz disparidades, desigualdades. Então o Estado deveria minimizar. O que faz o Estado brasileiro? Ao contrário. Mediante a tributação, ele maximiza as desigualdades. Então, a tributação faz o que eu denomino, eu repito a vocês, uma distribuição de renda às avessas. Ela trabalha para a concentração de renda, certo? Porque, evidentemente, que no outro campo, a pessoa que, ao invés de receber um salário mínimo, recebe 50 mil por mês, né? Essa pessoa é um número reduzidíssimo da população brasileira, estamos falando de um percentual menor do que 5%. Essa pessoa utiliza para o consumo uma parte bem menos significativa da sua renda. Então, ela compromete muito menos com o consumo e com a tributação. Bom, não fosse isso, vamos pensar, então, em outras distorções típicas do Brasil. Né? Veja, quando eu disse salário mínimo antes, eu disse que a pessoa não recebe o salário mínimo, porque dele é descontada a contribuição previdenciária de 7%. Né? Ou seja, hoje o salário mínimo, que é 1.420, temos que deduzir a contribuição previdenciária. Veja, o cidadão não recebe para prover o seu sustento, o Estado vai lá e retira 7%. Eu não ignoro que esse 7% vai financiar a previdência, a aposentadoria desse cidadão, mas a pergunta que se pode fazer validamente é: nós não temos outra fonte de financiamento da Seguridade Social que não o salário daquele cidadão que mal se alimenta? Esse número do salário mínimo de IESE tem dados, ele ultrapassa R$4.000 hoje, para que uma família de 4 pessoas pudesse prover o seu sustento, de acordo com a definição de salário mínimo contida na Constituição. Então, isso por si só é um quadro muito grave. Mas vamos pensar num outro tema aqui, num outro tributo. Vamos pensar no imposto de renda, então. Aliás, vale dizer que esses tributos sobre o consumo que eu mencionei antes, eles correspondem a quase 60% de tudo que o Estado brasileiro arrecada. Então, guarde esse número. 60% de tudo que o Estado arrecada é sobre o consumo. Como o consumo, a tributação sobre o consumo pesa em relação aos mais pobres, porque indiretamente o vendedor da mercadoria repassa o custo tributário, ele não faz por maldade, faz porque é a lógica do mercado. E quem compra paga esse ônus,
e o vendedor apenas recolhe ao Estado, vejam, o Estado, portanto, tributa regressivamente os mais pobres de uma maneira muito significativa. Sobre a renda, o Estado brasileiro arrecada algo próximo a 20%, entre 18% a 20%. Esses percentuais variam um pouquinho, mas eles permanecem muito próximos inalteradamente aí nos últimos anos, né? Bom, se poderia imaginar o seguinte, tá, mas então sobre a renda essa distorção é corrigida. De fato, quem tem renda muito alta é fortemente tributado e quem tem renda muito baixa não é. Infelizmente, não, né? Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que o Estado tributa o que no direito nós denominamos mínimo existencial. Aquele mínimo necessário à sobrevivência do cidadão. Como assim? Até bem pouco tempo atrás, até final de 2020, até maio de 2023, né? Rendas acima de R$ 1.900 pagavam imposto de renda na fonte, R$ 1.903. Houve uma correção nessa tabela, e esse limite, a partir de fevereiro de 2024, passou a ser de dois salários mínimos, né? 1.420 mais 1.420 dá 2.840. Até 2.840 existe isenção do imposto de renda. Mas percebam o dado comparativo ao que eu disse antes. O Diese tem números que apontam que a tributação, né? Que a renda para prover o sustento de famílias de até 4 pessoas deva ser em torno de R$ 4.000. O sujeito não tem uma renda suficiente para isso e o Estado retira, né, dele diretamente na fonte. Ele não consegue nem sonegar, aliás, né? Eu estou falando da renda do trabalho. E eu mencionava antes, a renda corresponde em torno de 20% a sua colaboração no montante da arrecadação é algo na proporção de 20%. Mas vejam, há uma distorção muito clara aqui no Brasil. A renda é tributada de acordo com sua origem. Como assim? Explico a vocês. Como uma pessoa recebe dinheiro? Vamos lá, de uma maneira muito singela. Em razão do trabalho, em contrapartida do trabalho, né? Seja de forma como empregado, como autônomo, ou na informalidade, né? Ou pela exploração do seu patrimônio, né? Dos capitais. Ou seja, o cidadão pode receber recursos, renda, pelo fato de trabalhar ou porque aluga um imóvel, porque tem um dinheiro investido, porque é sócio de uma pessoa jurídica e recebe uma limitada, recebe distribuição de lucros, ou ainda recebe dividendos de uma SA, né? São as formas clássicas de obter renda, certo? Então, o que ocorre no Brasil? A tributação ela é diferenciada de acordo com a origem da renda. Se a renda for proveniente do trabalho, ela é tributada, nós temos uma alíquota de até 27,5%. Quando falo em alíquota, é sempre aquele percentual que é aplicado sobre uma base de cálculo que resulta no imposto devido. Então, nós não temos uma tributação leve sobre a renda proveniente do trabalho. Na média, paga-se em torno de 20% de imposto de renda sobre a renda proveniente do trabalho. Bom, e a renda proveniente do capital? Aqui no Brasil nós temos um tratamento diferenciado, por exemplo, ou especificamente na distribuição de lucros e dividendos. Ou seja, deixa eu fazer um exemplo assim, até meio escancarado. Se o cidadão resolve trabalhar e receber salário sendo professor da Unicinos, por exemplo, sendo professor primário, né? Professor primário também paga imposto de renda, ele vai pagar imposto diretamente na fonte. Se ao invés de ser professor primário, ele tivesse optado, que eu estou falando optado entre aspas, né? Se ele fosse acionista de uma grande instituição financeira, ele receberia dividendos e não seria tributado. Tá, mas qual o limite? Se ele receber R$1 milhão de reais, ele também não vai ser tributado? Não, não será. O Brasil tem isenção na distribuição de lucros e dividendos, isso existe desde 96. E, aliás, só o Brasil e a Estônia, pelo que se tem notícias, na atualidade, tem algo dessa natureza.
o que é bastante criticado, mas está aí vigente. A própria tributação sobre a remuneração de aplicações financeiras, nós temos um tratamento diferenciado. Por exemplo, eu não ignoro que a cadeia de poupança tem isenção, mas há outras isenções em aplicações muito significativas, como LCI, LCAs, ou os CRI, os CRAS que os bancos têm. Se alguém trabalha em banco sabe do que eu estou falando aqui. E mesmo há uma tributação diferenciada de acordo com a permanência, né? Começa em 22%, cai para 15%. Ou seja, paga-se mais tributo pela renda proveniente do trabalho do que se eu aplicasse dinheiro em um banco e receberia juros pela aplicação. Certo? Nós temos um outro fenômeno que é o juros sobre capital próprio, que um outro dia eu explico para vocês, que é um percentual, né, que pode ser distribuído aos acionistas, aos sócios de uma empresa, com uma tributação diferenciada, imposto a 15%, e deduz lá na pessoa jurídica como se despesa fosse. Isso é um belo planejamento tributário. Quem for advogado na área tributária, nós podemos conversar sobre isso na sequência. Mas vamos para um outro aspecto. Aliás, vejam, estou abordando o consumo, primeiramente, a renda, e um terceiro aspecto muito significativo, e isso vale em todo mundo, é o patrimônio. Basicamente, paga-se tributo em razão dessas três manifestações de capacidade econômica: consumo, renda e patrimônio, certo? Consumo, renda e patrimônio. Percebem isso? Bom, vocês imaginam, tá, mas então a tributação sobre o patrimônio realmente atinge as pessoas com maior capacidade contributiva, os mais ricos? Ou seja, quem tem maior patrimônio paga mais nesse país? A tributação... Não, infelizmente não. Caríssimos, a tributação sobre o patrimônio, ela gera algo como menos de 4% em tudo que se arrecada. Do que estou falando? Estou falando de tributos como IPTU, sobre a propriedade de bens imóveis, né, urbanos, o ITCD, os impostos sobre as heranças, né, que diferentemente de países como os Estados Unidos, a França, o Brasil tem uma tributação bastante reduzida sobre as heranças, né, seja causa-morte ou doação, o ITBI na compra e venda de bens imóveis, o ITR, aliás, o ITR é pago por todos os proprietários de imóveis rurais, e vejam, se o ITR não existisse, né, ou imóveis não urbanos, porque é assim que a Constituição define, né, se o imóvel for urbano, paga IPTU, se não, paga ITR. Se esse tributo não existisse, é um tributo da União, que desde 2013 os municípios podem cobrar para si, mas ninguém quer, é quase um presente grego. Isso corresponde a 0,5% de tudo que se arrecada, é quase nada. Num país das dimensões do Brasil, é incrível isso, é impressionante, nos impressiona que seja dessa maneira. Mas sim, de fato é dessa maneira, né? E vamos para outras manifestações de propriedade, por exemplo, em relação a automóveis. Em relação a automóveis, nós temos uma alíquota única de 3%, que é o IPVA, no caso do Estado do Rio Grande do Sul. Temos uma alíquota diferenciada para alguns veículos que têm uma outra utilidade, mas a alíquota é de 3%, independentemente do valor, né? Evidentemente que o cidadão que tem um automóvel de 40 mil reais, ele tem uma capacidade econômica muito menor do que o cidadão que tem um automóvel de 400 mil reais. Mas ambos pagam a mesma alíquota, 3%. Depois, mais adiante, nós vamos discutir o princípio da capacidade contributiva e explico a questão da teoria do sacrifício igual. Mas eu vou dar uma outra notícia para vocês. Se ao invés de ter um automóvel equivalente a 40 mil reais, vocês optassem por ter um jatinho, ou mesmo serem proprietários de um iate, vocês não teriam problemas nenhum com a tributação. Nenhum. Né? Por quê? Porque eles estão, segundo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que a reforma tributária tenta corrigir agora, vale dizer, né? A reforma tributária permitiu que os estados viessem a instituir leis cobrando o IPVA, mas ainda isso não foi implementado. Estou falando até o momento. Até o momento, ser proprietário de um jatinho ou de um iate garante uma total exoneração tributária. Não tem IPVA sobre um jatinho. Aliás, sobre o jatinho, eu posso dizer para vocês em seguinte, se alguém de vocês estiver interessado em comprar um, né? Isso é um caminho, eu sei um caminho não, eu estou aplicando a legislação, vocês podem comprar um jatinho sem qualquer tributação. Sabe como funciona? Não, estou falando de tudo que eu contei aqui não trata de sonegação fiscal. Vejam,
Eu não estou tratando de toda a fuga tributária que existe no país. Não, estou tratando só daquilo que é legal, lícito. E é lícito não pagar tributos sobre tais bens. Mas hoje, por exemplo, uma empresa que, se eu quisesse comprar um jatinho, a forma mais barata seria não comprando jatinho. Explico para vocês. A empresa brasileira fabrica o jatinho, exporta para o exterior, para uma instituição financeira. A instituição financeira faz uma operação de arrendamento mercantil e para uma pessoa jurídica, um leasing, para uma pessoa jurídica aqui no Brasil, da qual eu seria sócio, por exemplo, se eu quisesse ter um. E ao invés de comprar, eu faço uma locação, entre aspas, com a opção de compra no final. E essa despesa, inclusive, é uma despesa dedutível. Estou só antecipando aqui um tema que nós vamos tratar ao longo do semestre, né? Vou disponibilizar também um texto para vocês que conta um pouco dessas peripécias da tributação brasileira. Claramente injusto, meus caros. Claramente injusto, né? Claramente injusto. Então, vamos lá. A síntese da tributação. De um lado, tributa-se mínimo existencial no Brasil. Por outro lado, não se tributa as maiores capacidades contributivas, as maiores rendas, os maiores patrimônios. E é por isso que a carga tributária do Brasil é feita por quem tem poder e a conta é paga por quem não tem. E essa é a síntese que eu gostaria de deixar para vocês nesse primeiro momento, e eu peço perdão, desculpas a vocês se isso causou certa perplexidade, mas é onde nós vivemos, caríssimos, é onde nós vivemos. E eu precisava fazer esse apanhado inicial sobre a tributação, porque nós vamos estudar direito tributário dentro desse contexto, né, dentro desse contexto social, econômico do Brasil. Aliás, nós não podemos viver numa espécie de redoma, né? Como se nada à nossa volta importasse, o direito vivesse lá dentro de uma maneira muito funcional e tudo estivesse de acordo com a nossa Constituição. Não, repito, o modo tributário brasileiro é contrário à Constituição que nós temos. Por quê? Vocês podem debater na sequência isso, né? Porque o modo tributário brasileiro é contrário à Constituição que nós temos. Enfim, eu espero que isso tenha ficado esclarecido nesse momento inicial. E foi bom estar aqui com vocês, discutindo e falando sobre isso. E repito mais uma vez, me perdoem se eu causei um certo desassossego. Confesso a vocês que esse era o meu objetivo. Muito obrigado, um fraterno abraço. É muito bom estar com vocês, é muito bom mesmo. Fiquem bem, até mais.